A quarta temporada de Mundo de Greg. Com certeza é certo de se dizer que muita gente que gosta de Mundo de Greg não assistiu a quarta temporada, seja por preguiça ou por não conseguir achar ela em sites alternativos. Mas bem, se você não conseguiu assistir a quarta temporada de Mundo de Greg, eu tô aqui para salvar o teu dia. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumão bem da hora de todos os episódios da quarta temporada de Mundo de Greg. Assim, você vai ter uma ótima ideia sobre como é cada episódio dessa temporada. Não preciso nem dizer que o vídeo vai ter spoiler, né? Enfim, já deixa o seu like aí maravilhoso para mostrar que gostou da ideia desse resumão da quarta temporada de Mundo de Greg. Agora bora lá. A quarta temporada de Mundo de Greg é cheia de episódios, a maioria muito legal. Ela começa depois de uma saga lendária que finalizou a terceira temporada. Eu tô falando da saga do Pique Bandeira, que inclusive tem vídeo aqui no canal se você quiser ver depois desse vídeo aqui. E só pra deixar claro, esse vídeo é um resumão, então eu vou tentar ser o mais rápido possível sobre cada episódio, senão esse vídeo vai ter horas de duração. E eu não tenho força para editar um vídeo tão grande assim. Uns 30 episódios vai dar uma trabalheira, mas vamos lá. 1. Legend of the Liberty. Primeiro episódio, e esse já tem uma pegada mais de terror do que o habitual. The Legend of the Liberty se passa inteiro na biblioteca da cidade do desenho. Tava todo mundo de boas, até que a Stax, a garota lá da biblioteca, lê um livro de terror para os protagonistas. E nessa hora a luz acaba. Então, supostamente, a lenda que foi contada no livro ganha vida e vai capturando as crianças que estavam na biblioteca um por um. E bem, só por curiosidade, a lenda que a garota leu era sobre a La Llorona. Todo mundo acaba sendo pego, só sobrando Greg e a Stax. Então a gente descobre que a Stax estava gostando de todo esse terror mais do que deveria, já que ela estava achando legal essa aventura, apesar de ser bem sinistra. No fim, eles conseguem colocar a La Llorona de volta pro livro. As luzes voltam e descobrimos que a tal La Llorona era só uma mulher normal que estava na biblioteca com as crianças. Próximo episódio. Locked Out Cold. Bom, tá nevando e logicamente está muito frio. Os pais do Greg foram para casa dos avós dele e em casa ficaram Bernardo, o Greg e a Jéssica. O Bernardo estava responsável por levar as crianças de carro até a casa dos avós. Só que quando eles estavam quase saindo, o Bernardo esquece algo dentro da casa, mas o Greg tranca tudo e as chaves do carro ficam lá dentro. Logo, eles passam o dia todo tentando conseguir chaves de reserva que deram para os amigos deles, mas todas as chaves estavam perdidas. E já na hora de escurecer, a noite já vinha chegando e nada deles chegarem na casa dos avós deles. Mas ainda havia uma esperança. A Jéssica tinha a própria chave e eles conseguiram pegar ela que estava na calha, em cima da casa deles. Então, missão cumprida, certo? Bom, não exatamente, porque bem depois isso acontece. Então, no fim, eles pegam uma carona com a irmã do JP e conseguem chegar na casa dos avós. Próximo episódio. 3. Beyond the Overpass. Esse episódio explora aquele lado mais exibido do Greg. Ele salvou o Riacho e conseguiu derrotar o Rei Xavier, livrando o Riacho do mal que ele fazia a todos. Sem dúvidas, é um feito e tanto, só que agora o Greg quer que a galera bajule ele por isso. Mas sempre que ele tenta entrar nesse assunto, a galera não liga muito. Então o Greg encontrou o Mar, que agora não é mais o Poncho Verde, e os dois passam o dia juntos. Todos falam sobre como o rei foi derrotado e o Riacho foi salvo, mas ninguém parece ligar muito pra quem fez isso, que é o Greg, né? Mas no finalzinho do episódio, os dois salvam um skatista que estava em perigo e finalmente alguém reconhece o Greg como o salvador do Riacho, dando a ele um pedaço de um cubo como recompensa. O Greg não faz ideia do que é isso, mas o Omar explica que se tratava de um pedaço do cubo de Kenneth. Um cubo que foi dividido em vários pedaços que foram espalhados por todo o riacho. Se o cubo for completado, ele revelará a localização de um tesouro magnífico. E esses pedaços do cubo de Kenneth vão ser muito importantes daqui pra frente nessa quarta temporada de Mundo de Greg, porque vai ser como tema principal dessa temporada. Próximo episódio. 4. Sink or Swim Team. A rainha do esgoto está em um clube de natação porque a mãe dela queria que ela entrasse. Só que a rainha do esgoto detesta o clube de natação e sempre foge por riacho faltando no clube. O Greg descobre isso, o que faz ela ficar bem preocupada de mais alguém descobrir o seu segredo. Então ela pede pro Greg ajudar ela se fingindo de uma criança que também é do clube, e dizendo aos pais dela que ela sempre vai às aulas normalmente. Enquanto isso, tanto a Kelsey e o JP quanto o povo lá do esgoto ficam bem curiosos por conta do Greg e da rainha do esgoto estarem passando mais tempo juntos. O Greg vai na casa da rainha e conhece a família dela. Eles jantam e tudo mais enquanto tentam continuar com a mentira sobre a rainha do esgoto. Ou melhor, a Aileen estaria indo pro clube de natação. O Greg inventa que ele é um técnico do clube que foi pra Atlântida e um monte de outras coisas. Do lado de fora da casa,
Kelsey e JP pensam que o Greg vai se casar com a rainha do esgoto e não convidou eles, enquanto o povo do esgoto acha que o Greg quer fazer a Eileen entrar pro clube de natação. A porrada começa a rolar solta lá fora da casa e a família da Eileen vai lá ver isso. Com todo esse caos, a Eileen decide finalmente contar toda a verdade pra mãe dela, e a mãe aceita numa boa, e tudo termina bem. Próximo episódio, The Quick Name. Sabe o Kiansup? Aquele que era um dos campeões do Rei Xavier? Bom, agora ele não trabalha mais pro rei, e tá vivendo normalmente como qualquer outra criança. O Kiansup acaba zoando o Greg uma brincadeirinha básica ali de fingir que vai apertar a mão dele, e na hora tirar a mão e não fazer o aperto. O problema é que depois disso o riacho inteiro, e até gente de fora começa a zoar o Greg, por causa desse mole que ele deu. O Greg vai ficando cada vez mais puto e decide fazer essa mesma brincadeira com outro cara pra passar vergonha pra ele também. Só que vendo isso, o Kiansup não fica parado e impede essa situação de acontecer. No fim, todo mundo fica bem suave e feliz, e param de zoar o pobre Greg. Agora, próximo episódio. 6. The Chef's Challenge. O episódio já começa com eles loucos atrás de mais um pedaço do cubo de Kenneth. Só que ninguém faz ideia de onde procurar. Eles acabam achando um restaurante bem bacana e fazem amizade com um dos cozinheiros de lá, que apesar de gostar muito de cozinhar, se sente limitado a fazer apenas sanduíches de pasta de amendoim, porque é a única coisa que o chefe principal do lugar permite no cardápio. Esse chefe principal tem consigo um pedaço do cubo de Kenneth, e para pegar isso, os protagonistas desafiam o chefe principal para uma disputa de sanduíche de pasta de amendoim. Mas nem adianta enrolar porque eles perdem. Então aquele cozinheiro do início do episódio fica muito bolado e desafia o chefe principal também. E dessa vez, felizmente o chefe principal, o Rick, é derrotado. E agora eles podiam fazer de tudo no restaurante, sem se prender a uma só comida. O chefe Rick entende o erro dele e os protagonistas ganham o pedaço do cubo no final. Esse episódio até parece um paralelo à saga do Capture the Flag. Próximo episódio. E pessoal, um aviso importante aqui. Fazendo o roteiro do vídeo eu percebi que são muitos episódios, então para acelerar a nossa brincadeira aqui, os episódios mais chatinhos ou menos importantes eu vou dar uma resumidaça. Agora deixe seu like aí se ainda não deixou e comenta aí embaixo. A 4ª temporada de Mundo de Greg é incrível, pra me ajudar. Mas enfim, vamos continuando. 7. The Sparkle Solution. O Greg tá com dificuldade em fazer o dever de matemática dele. Então para resolver isso, a Sparkle Cadete decide ajudar ele, levando-o para uma aventura com o objetivo de tentar derrotar a força maligna que está trazendo essa dificuldade para o Greg. Enquanto isso, a Kelsey e o JP ficam protegendo o dever de casa do Greg. O episódio passa bem rapidinho, e no final o Greg consegue resolver o problema de matemática que ele estava com dúvida com a ajuda da Sparkle Cadete. Próximo episódio. Better Than You. Sabe a Squashinator? Ela era uma das campeãs do Xavier, mas agora que o rei se foi, ela não tem mais o que fazer. Por isso, ela busca vingança contra o Greg. E o auge do episódio é uma disputa de desenho, e no final acaba sendo um empate bem amigável. Com isso, o Greg meio que se torna amigo da Squashinator. Próximo episódio, The Dream Team. Esse episódio é simplesmente sobre o Greg e o primo dele, Bryson, se divertindo na casa dos avós deles. Eles começam um episódio bem animado, com toda essa parada aí de estarem juntos no fim de semana. Depois eles começam a brigar e discutir, e então chega no final do episódio eles voltam a se dar bem e se entendem melhor. Próximo episódio, Fire and Ice. Esse episódio é mais focado na Kelsey e na relação dela com a Stax. E bem, durante todo o episódio a galera fica comparando os personagens do livro feito pela Kelsey e a Stax com elas mesmas. As personagens do livro realmente se parecem com as duas, e isso deixa a Kelsey incomodada e confusa, já que as duas personagens do livro gostavam uma da outra. No final a Kelsey consegue entender a si mesma melhor e fica subentendido que ela e a Stax ficam juntas. Próximo vídeo, Chronomos. Ok, esse episódio aqui é bem daorinha. Aqui temos o quarteto, Greg, Kelsey, JP e Omar, que vão ser bem recorrentes nessa temporada aqui. Eles encontram uma cidade bem peculiar enquanto exploram um riacho, e essa cidade é bem semelhante à cidade que encontramos em jogos de RPG. Quem já jogou sabe. Então eles descobrem que esse lugar possui um pedaço do cubo de Kenneth, mas que foi pego e está protegido por dragões de sangue, ou melhor, mosquitos. Como o Omar é um grande fã de RPGs, ele adora essa vilazinha e se diverte bastante com todos, para então ir atrás do pedaço do cubo e derrotar os mosquitos. Eles vão à luta e vencem os mosquitos em uma batalha de turno bem nostálgica. Porém, é nisso que o Omar acaba virando de lado e impede que os outros 3 prossigam, porque ele não queria sair daquela cidade, já que era um lugar familiar e especial para ele. No fim, o Greg conversa com o Omar e o nosso Poncho Verde, ou na verdade ex-Poncho Verde, consegue compreender que eles deveriam seguir em frente e sair da cidade. Então eles vão embora com um pedaço do cubo que a própria prefeita da cidade concedeu a eles. E tudo acaba bem. Próximo episódio, In Search of Lori. Agora sim o episódio mais importante. Para começar,
as crianças finalmente decidem ir falar com o próprio Kenneth sobre todo esse mistério do cubo. Mas chegando na casa dele, só quem eles encontram é o Xavier, que suspeita do motivo deles estarem em sua casa. Mas os protagonistas vão embora, então eles vão até a Pedra dos Anciões e perguntam sobre o Kenneth. E o ancião David diz que ainda tinha contato com o Kenneth. Eles ligam pra ele e tudo mais, só que por causa desse cara, esse bendito cara, tudo dá errado. Ele começa uma discussão com o Kenneth só por ver que ele mudou e agora tá na faculdade, com uma vida nova. Nisso, nem as crianças conseguem falar com o Kenneth, nem os outros anciões conseguem. Mas pelo menos as crianças conseguem uma caixa de CDs com o anime favorito de infância do Kenneth. E eles logo vão assistir, né? Vendo o anime, vemos que também tem um Coração da Floresta nesse anime. Assim como o Coração da Floresta que em tese seria revelado se o cubo de Kenneth fosse completado. Isso é curioso, mas eu particularmente não consigo fazer nenhuma teoria muito certeira sobre o que seria esse Coração da Floresta. Então sei lá, se você tiver alguma teoria, comenta aí embaixo. E no finalzinho do episódio, a gente descobre que enquanto tudo isso estava rolando, o Xavier observava tudo com seu drone. E agora ele sabe sobre esse mistério desse tal Coração da Floresta. Ok, parece que coisas não muito boas estão por vir. Próximo episódio, The Opposite Day. Haverá um eclipse solar no riacho, e quando isso ocorre, acontece o tal de Opposite Day, ou dia do contrário, dia do contra, dia do oposto, sei lá. Nesse dia, tudo no riacho vira o contrário, a personalidade das pessoas, o horário e tudo mais. Eles se preparam para o Opposite Day, e o ancião Mark até aparece no episódio avisando eles sobre como isso era perigoso, mas já era tarde demais. O eclipse começa e a personalidade de todo mundo muda. O riacho vira um caos, mas os protagonistas acabam chegando em uma zona neutra feita pela cientista Rain. E lá, não há o efeito da oposição. O plano que eles criam para acabar com essa confusão é mover o sol para que o eclipse acabe. Eu sei, loucura. Mas eles vão lá e fazem. O engraçado é que o Greg vira um cara mó de boas, a Kelsey vira uma garotinha tímida e o JP vira um treinador bravo. Eles conseguem mover o sol de lugar e a noite de lua cheia vem. E de acordo com o JP, nada de ruim pode acontecer em uma noite de lua cheia. Mas então a câmera troca lá pro ancião Mark, enquanto mesmo se transforma em um lobisomem. Bizarro. Próximo episódio. Adventures in Baby Cassino. Esse é simples. Basicamente os protagonistas estavam querendo um pedaço do cubo de Kenneth, que estava lá num cassino comandado por bebês. Isso mesmo que você ouviu, os bebês já nascem apostando. Eles tentam de várias formas ganhar nesse cassino para se dar bem, só que não dá certo. Eles até chegam a trapacear, enganando os recém-nascidos, mas são pegos. Tudo acaba com eles conseguindo o cubo porque o Greg vence o bebê-chefe do cassino em uma partida de jogo da velha Supremo. Agora, próximo episódio. Creek Talent Extravaganza. A creche do riacho está toda quebrada porque aparentemente guaxinins atacaram tudo por lá. Então é realizado um show no riacho, onde todo mundo poderia participar desde que doasse algum brinquedo. E aparentemente um grupo de cantores famosos iria vir ao show no riacho. Bom, todo mundo se apresenta e consegue bastante doações para a creche. O episódio tem muita música legal e é bem divertido no geral o clima de show. Mas parece que o tal grupo famoso não ia aparecer não, hein? Então eles tiveram que improvisar e cantar a música mais famosa desse grupo eles mesmos. O impressionante é que funciona e o público gosta. O show é um sucesso e a creche consegue se reerguer. E no fim de tudo, é quando tal grupo famoso de música aparece querendo saber sobre o show. Mas eles estavam atrasados demais, né? Próximo episódio. Dodge Decisions. Esse episódio aqui trabalha de certo modo com o tema de rivalidades e amizade. Vai acontecer um dia do Dodgeball, que é um esporte parecido com queimado, e todos do Riacho vão participar. Terão 2 times e os capitães são sorteados, Greg e Jack. Nisso, os times são escolhidos, mas destaque ao Omar e a Maya, que estavam em times diferentes, e a Kelsey, que o Greg acabou esquecendo dela e não escolheu ela pro seu time. O episódio inteiro é bem legal e engraçado, mas foca mais no Omar e na Maya, em como é difícil para os dois voltarem a ser amigos depois de tanto tempo sendo inimigos. E também aborda como a Kelsey fica muito brava por ter sido deixada de lado pelo Greg. Eles vão jogando a partida de Dodgeball até sobrar apenas 5, e o tempo limite acaba. Então começa a morte súbita. Todo mundo que havia perdido podia lançar as bolas nos que ainda estavam jogando. E nisso quase todos são eliminados, sobrando só a Kelsey e o Greg. Nessa hora os dois conseguem se entender melhor, e a Kelsey desculpa o Greg por esse erro terrível dele. E o Greg se sacrifica perdendo o jogo para a Kelsey ganhar. A Kelsey é a vencedora e no final o Omar e a Maya conversam mais um pouco e se entendem. Então depois a Maya vai embora. Um episódio bem legal que aborda bem esse meio que ciclo de como a amizade pode virar rivalidades e vice-versa. Próximo episódio, Hide and Seek. Episódio rápido. Um garoto aparece com um
pedaço do cubo dizendo que havia perdido seu irmão gêmeo na brincadeira de pique-esconde. Então ele pede pro Greg e a galera achar ele. Eles passam todo o episódio brincando disso, e no fim descobrem que na verdade não havia um irmão gêmeo. Era apenas o garoto que apareceu no início enganando eles. Só que no finalzinho do episódio é revelado que realmente eram 2 irmãos gêmeos. The Anniversary Box. Os pais do Greg vão comemorar um dia especial para eles. Aniversário de casamento ou algo do tipo. E o pai do Greg prepara uma surpresa para a mãe do menino. Eles vão sair para comemorar o dia. E quando voltarem, o pai do Greg vai dar de presente um colar para ela. A grande questão é que o Dwayne deixa a responsabilidade do colar com o Greg. Ele leva pro riacho e perde o colar. O episódio retrata o Greg desesperadamente tentando achar o bendito colar com seus amigos, mas tudo fica bem porque ele acha o colar, com a caixa toda suja e surrada, mas acha. Ele consegue entregar pro pai dele a tempo e a surpresa dá certo. Tudo acaba bem. Próximo episódio: Lost and Found. A galerinha do riacho vai até os achados e perdidos do riacho, e lá eles descobrem que tem um pedaço do cubo de Kenneth que foi perdido por alguém. Eles malandramente tentam fingir que são os donos do pedaço do cubo, só que a garota responsável por lá percebe a farsa deles. Eles até tentam levar um amigo adolescente lá pro Achados e Perdidos para tentar enganar, só que mesmo assim não dá certo. É dito que a menina do Achados e Perdidos criou esse lugar por causa de um brinquedo, que ela mesma tinha perdido há alguns anos, e também é revelado que o JP encontrou esse brinquedo e gosta muito dele. Mas para a alegria da garota, o JP devolve o que era dela, e mesmo assim ela permite que o JP fique com o brinquedo, porque ela reconhece que o JP precisava mais do brinquedo do que ela. E então é criada uma nova lei no Achados e Perdidos, que diz que após 5 anos o item pode ser entregue para alguém que precise mais do que o dono original. Próximo episódio. Episódio 20. Pera, o que tá fazendo esse barulho estranho? Hi, I'm Peck. Oh, Peck. Opa, e aí, Peckzinho? Bom, aproveitando que você tá aqui agora, me dá uma ajudinha aí com esses episódios. Continuando. Grandma Smugglers. Bom, tudo começa com Greg mostrando uma foto de um lugar no riacho pro amigo dele, o Raj, perguntando se ele sabia do que se tratava. O Raj então leva eles até a sua casa para mostrar a foto para a avó do Raj. Nisso, a gente também conhece o pai do Raj, e parece que a família dele veio lá da Índia. As crianças mostram a foto para a avó do Raj, e isso lembra ela de um lugar lá na Índia. Então, as crianças têm a grande ideia de levar a avó do Raj para esse lugar no riacho, se encontrar para o pai dele. Eles fazem toda essa proeza, mas é claro que enquanto eles estão levando a senhora pro riacho, o pai do Raj acaba descobrindo, e começa uma perseguição. Só que quando o pai do Raj encontra eles, todos já haviam chegado no tal lugar, onde havia uma rocha grande e parecia um lugar que a avó do Raj tinha ido lá na Índia. O pai do Raj, apesar de estar bem bravo com o filho, fica feliz por ver a avó animada e lembrando da sua época na Índia, onde ela tinha amigos, aventuras, memórias e tudo mais. No fim do episódio, a avó explica pro Raj que sair da Índia foi difícil por conta de todas as memórias que eles tiveram que deixar para lá. Porém, o mais importante é que o Raj está tendo uma infância melhor onde eles estavam do que lá na Índia. Próximo episódio: The Champions Hike. O Greg tá bem animado falando pros seus amigos que vai sair para uma cachoeira com os campeões do riacho, aqueles que trabalhavam pro Xavier. E bom, lá vai ele nessa aventura. Chegando lá, ele encontra os campeões e todo mundo segue a trilha até a cachoeira. O interessante aqui é que o Greg tá desesperadamente tentando parecer legal pra eles. Eles vão andando, conversando, brincando e se zoando entre si. Mas logicamente o Greg se sente meio intruso no grupo porque todo mundo dali já se conhecia muito bem. E sempre que ele tentava fazer alguma piada, saía de forma muito bizarra e estranha. A Maya percebe que o Greg estava se sentindo meio mal e vai falar com ele. Ela é bem legal nessas horas, avisando para o Greg que era melhor ele agir normalmente, sendo ele mesmo, sem tentar impressionar os outros nem nada, porque se não aceitarem o Greg como ele é, essas pessoas não são bons amigos. A Maya já passou tempo demais sofrendo com isso por causa do Xavier e avisa logo para que o Greg não tenha que passar pela mesma coisa. Então o clima fica mais legal e o Greg começa a agir normal, sem tentar impressionar ninguém. E por fim, eles chegam na cachoeira, e a ideia era alguém pular de lá de cima, mas ninguém tá com coragem para isso. Eles perguntam se o Greg quer fazer as honras, mas ele diz que não, e todo mundo entende. No final ninguém entra na cachoeira, só o Jack que realmente pula de lá de cima e entra na água. Eles tiram uma foto para recordar o momento e agora o Greg tem novos amigos bem da horas. Próximo episódio: Board Games. Está um dia chato e chuvoso no riacho, e bem, eu particularmente adoro uma chuvinha, mas os nossos protagonistas não curtem muito, então eles pensam sobre o que podem fazer nesse tédio, e vem a ideia de jogar jogos de tabuleiro. Só que os que eles tinham já estavam todos quebrados e detonados, faltando peças e tudo mais. Porém o Greg tem a brilhante ideia de criar um jogo novo com os restos dos antigos.
E assim eles fazem. Eles jogam e se divertem. Primeiro enfrentam um jogo de topeiras, eles vencem sacando uma carta de um urso polar, depois eles descem os tobogãs no meio do nada, e então um jogo de batalha de fazenda, e só depois que eles jogam no desafio final, a torrezinha de blocos. O Greg gosta muito desse jogo porque ele sempre ganha dos amigos, e por isso ele quer enfrentar e escalar a torre. Porém a Kelsey insiste que já estava na hora de parar o jogo, já que o JP já havia se afogado e perdido. Ouvindo isso, o Greg aceita e os dois juntos derrubam a torre dos blocos, finalizando ali o jogo. E então o jogo termina com todos bem. Ah, e o JP? Bom, ele foi parar uma prisão dentro do jogo. Nem me pergunte. Próximo episódio: Scout West. Esse episódio aqui é bem especial. Eu gosto bastante dele. Aqui a gente conhece melhor sobre o Jason e tudo mais. O episódio inicia com o Jason pedindo para dormir na casa do Greg porque ele esqueceu as chaves de casa. E os outros escoteiros estavam de viagem. Então o Greg a princípio não concorda, mas vendo o sofrimento do Jason, ele aceita a situação. Chegando na casa do Greg, o Jason faz tudo certinho. Limpa a casa, ajuda nas tarefas, e na verdade faz até as tarefas que eram do Greg, o que pro Greg é muito bom, mas pra mãe e o pai dele não é algo legal, porque isso era a responsabilidade do Greg. Durante todo o episódio a gente vê o Greg maltratando e fazendo desfeito de Jason, mesmo o escoteiro ser um cara tão legal com ele. Isso acontece até a mãe do Greg dar uma bronca nele sobre isso, e falar como o Jason, como um convidado, deveria ser tratado com respeito. Na hora de dormir, o Greg fala pro Jason dormir no chão, mesmo ele tendo uma beliche. Mas depois de um tempo, o Greg deixa ele dormir na beliche de cima. Os dois vão dormir e o Jason acaba contando ao Greg sobre a sua família. E diferente do Greg, a família do Jason é bem mais fria e sem emoção. O pai dele não dá atenção nenhuma pro Jason e a madrasta se importa mais com os cães do que qualquer outra coisa. O Jason vive bem deslocado no meio daquilo tudo, sendo até uma situação solitária. E é impressionante que ele cresceu sendo alguém bom mesmo assim. A parada dos escoteiros realmente ensinou muito pra ele e ajudou bastante. Ouvindo isso, o Greg fica comovido quanto a essa situação do Jason. Então a partir daí ele começa a tratar um pouco melhor o amigo. Os dois dormem e no dia seguinte é hora de todos irem pra escola. O Jason tá indo pra outro ponto de ônibus, mas o Greg diz pra ele esperar ali mesmo junto com todo mundo, porque eles iriam de carro, pelo que eu entendi. Então o Jason aceita e todo mundo termina se divertindo junto e conversando. Um episódio muito da hora que mostra tanto como o Jason é muito educado, quanto mostra o Greg sendo um babaca mais uma vez. Próximo episódio: My Star Lady. Uma menina esquisitona aparece lá no toco dos protagonistas, desafiando eles para uma partida daquela brincadeira de não piscar os olhos. Ela mostra que tem um pedaço do cubo de Kenneth com ela, e os protagonistas aceitam o desafio, mas a menina vence cada um deles. Então Greg treina igual um condenado para vencer essa menina, e quando chega o dia da revanche, ele enfrenta ela com muito esforço, mas consegue ganhar tanto o desafio quanto o pedaço do cubo. Próximo episódio: Silver Fist Returns. Alguém tá roubando itens de todo mundo no riacho, e diante dessa situação, o único que pode resolver isso é o Silver Fist, um herói que com certeza não é o JP. Ele investiga toda essa parada, só que no dia seguinte haverá uma premiação de criança mais benevolente do riacho ou algo assim. O Greg ganha, e nesse momento seu cajado é roubado pelo ladrão, que se veste de gato, e então começa uma perseguição entre herói e vilão, mas infelizmente o Silver Fist não consegue capturar o inimigo. Porém, nem tudo estava acabado, porque ele colocou um imã no ladrão, e assim pôde chegar até ele. A gente descobre que esse ladrão na verdade só tá fazendo tudo isso porque a Elisa do clube do chá tá chantageando ele. Ela pegou o diário dele e não vai devolver, a não ser que ele roube todos, e depois a própria Elisa iria devolver tudo e seria reconhecida como a heroína. Entretanto, é claro que o Silver Fist não ia deixar isso assim. Então ele começa a lutar com a Elisa e os membros do clube do chá, e o ladrão de antes até ajuda ele. Então a Elisa é derrotada, e todos os itens roubados são devolvidos para os devidos donos. Próximo episódio: Craig to the Future. Ok, esse episódio aqui é muito da hora. Daqui pra frente todos os episódios eu ainda não tinha assistido antes de fazer o roteiro desse vídeo. Bom, tudo começa com os protagonistas dizendo que conseguiram um pedaço do cubo de Kenneth, e indo comemorar lá no lugar onde as bruxas do riacho trabalham. E agora o ancião David tá trabalhando aqui também. Ele saiu do riacho porque brigou com o Mark, lembra? Papo vai, papo vem, as bruxas dizem que podem ver o futuro das crianças usando cartas que apareceram lá no primeiro episódio do desenho. E elas fazem isso, vendo o futuro do pessoal. Então somos apresentados a cada um dos personagens, só que mais velhos. O Greg é um designer e artista, e pelo visto ele criou um design da camisa para Bad Moves, aquela banda lá que já tinha aparecido antes no desenho. Inclusive é uma banda bem legal. E naquela noite teria um grande show e todo mundo iria. Então o Greg tenta arranjar um jeito de chegar lá no show, já que seu vaginense não vai poder levar ele de carro. Ai, pelo visto agora esses dois aí estão namorando.
Agora vemos o JP, ele se tornou o gerente da loja onde as crianças estão agora. E o Omar trabalha em uma loja de quadrinhos. Tudo certo, até que chega o Bob, que agora é maromba, e ele quer um smoothie de morango. Só que o morango acabou e ele fica muito puto. Agora a Kelsey, ela parece ter se tornado uma lutadora esportiva e se tornou mais amiga da Maya. Ela teria uma luta importante naquela noite e depois iria pro tal show. E também a Kelsey tá brigada com a Stax, mas depois elas se resolvem. Chega a hora do show e todo mundo dá seu jeito de chegar lá. Só que o Greg ainda não conseguiu ir pro lugar. Ele desiste então e pensa que estragou sua primeira chance de se tornar um artista conhecido. Só que nessa hora chega o Cannonball e ele de moto leva o Greg pro show. O mais legal desse episódio é o sentimento de ver todo mundo crescido, mas eles ainda se lembram dos tempos de Riacho. Voltando, o Greg entrega as camisas para Kit e vai lá pro local principal do show. Nisso todo mundo se encontra. O Greg, a Kelsey, o JP e o Omar. E pra mim esse é o momento mais devastador do episódio. Fica um clima meio estranho porque nenhum deles se via há anos. E quando o Greg vai tentar quebrar o gelo, a Kelsey fala que vai encontrar a Stax e o JP e o Omar vão comprar comida. Ou seja, no futuro eles não são mais amigos, não passam de simples conhecidos. E você vê esse momento muito desconfortável, é bem triste. É algo muito normal de acontecer. Você tem um amigo de infância e tal, só que você vai crescendo e mudando. E nem todas as amizades continuam. Mas como nós acompanhamos esses amigos desde o início do desenho, é bem triste de imaginar esse futuro cruel para a amizade deles. Mas enfim, agora a gente volta pro tempo normal, e para não simplesmente destruir o coração das pobres crianças, as bruxas explicam que a previsão do futuro só se realiza 50%, e os amigos afirmam que a amizade deles é mais forte do que o passar do tempo. Só que o Greg fica bem incomodado com esse pensamento, e o episódio acaba com ele meio triste olhando para os amigos dele e pensando no que o futuro guardava para todos eles. Próximo episódio. Craig of the Street. Greg e sua irmã vai visitar Nova Jersey, a cidade do primo Bryson. Então eles chegam lá, só que o Greg e o Bryson não podiam jogar na televisão porque o pai do Bryson ia assistir um programa de TV. Então os dois se perguntam o que poderiam fazer. E o Bryson lembra que tem uma lavanderia onde tem um arcade que eles poderiam jogar. O Dream Team dá um jeito de conseguir dinheiro e sai. Eles compram um pão lá especial pro pai do Bryson e o troco eles vão usar na lavanderia para jogar. Os dois passam por vários lugares na cidade e o Greg coloca tudo em seu mapa. Ao chegarem na lavanderia, eles veem que tinha um adolescente já jogando arcade. O Greg tenta falar com ele, só que ele é zoado demais, até a alma. Só que o Greg pensa em uma solução. Ele daria o pão para os adolescentes se os adolescentes deixassem eles jogarem. E dá certo, o Greg e o Bryson conseguem jogar um pouco com o troco, perdem no jogo, mas eles se divertem. E o episódio finaliza com o pai do Bryson ligando pra eles perguntando onde é que tava o tal do pão que ele queria. Próximo episódio, Puppy Love. Os três estão reunidos no toco, como de costume, mas então o JP e a Kelsey saem e deixam o Greg sozinho. Nisso ele recebe uma mensagem da selvagenessa, dizendo que queria falar com ele a sós. Ele vai e ela conta que o cachorro dela desapareceu. Então lá vão os dois em busca do cão e até acham ele, só que essa menina vestida de cachorro aparentemente era a nova melhor amiga do Cheese Sticks, o cachorro da selvagenessa. Então ela meio que desiste de recuperar o cachorro, porque foi a escolha dele ter ido embora. Só que o Greg conta pra selvagenessa que é tudo um plano do mal daquela garota vestida de cachorro. Mas a selvagenessa acha que realmente era um cachorro de verdade. O Greg vai investigar e descobre que é tudo um plano do mal dessa garota. Ela quer trocar de corpo com um cachorro. Então ele conta pra selvagenessa e os dois vão ao resgate do Cheese Stick. Eles enfrentam a garota e o cientista que estava com ela, e descobrem que o Cheese Stick só estava ficando com essa garota porque ela estava cheia de bacon debaixo da fantasia dela. Então tudo acaba bem, e depois a selvagenessa vai falar com o Greg, e diz que o Cheese Stick gosta muito dele, mas dá pra entender que ela queria dizer que na verdade ela mesma gosta muito do Greg. E o protagonista responde dizendo que gosta também dos dois, a selvagenessa e o cachorro. E assim chegamos ao fim desse episódio. Próximo, Galactic Goodbyes. Eu honestamente achei esse episódio meio desconexo, mas vamos lá. Tudo começa com o Greg falando pra Sparkle Cadete que a Jessica havia derramado suco no mapa dele, e agora ele ia precisar redesenhar tudo. E bom, nisso eles vão conversando, até que a Sparkle Cadete conta pro Greg a história de um amigo muito especial que ela teve quando era mais nova. Os pais dela se mudavam bastante de cidade, então ela sempre mudava de escola, e por isso teve que ir embora sem poder se despedir desse amigo. Então o Greg diz que a forma como ela contou essa história rima, e ele anotou tudo em um caderninho onde ele escrevia rimas. E assim eles decidem tentar criar uma música. E pra isso eles vão falar com o Raj, que é o cara que mais entende disso no Riacho. O Raj vê a letra e curte a ideia da música. E o Greg convida as crianças que sabem tocar algum instrumento para formar uma banda. Então eles se unem e vão tentar criar tal música. Pra quem sabe ela chegar naquele amigo de infância da Sparkle Cadete. Porém, como nem tudo é simples, a música sai uma porcaria. E isso deixa a Sparkle Cadete muito triste.
No dia seguinte, Greg, Kelsey e JP estão no toco e decidem ir falar com a Sparkle Cadete para animar ela. Eles conseguem e então as crianças tentam só mais uma vez criar aquela música. A garota do tempo, que sempre toca seu instrumento lá no riacho quando é hora de ir embora, mostra uma linha que ela tinha criado para a música. E a partir dessa linha aí de instrumento, as crianças vão fazendo magicamente a música ser criada de primeira. E tem todo um clipe com a Sparkle Cadete no espaço junto com a galera da banda e esse amigo de infância dela. No fim, todo mundo vê que a música ficou da hora e ficam satisfeitos. O episódio é meio bagunçado, eu achava que eles iam realmente encontrar o amigo de infância da Sparkle Cadete, mas não. E é isso. Próximo episódio, Back to Cool. Enfim, chegamos aqui. Tudo começa com os protagonistas vendo um vídeo da Elisa dizendo sobre certas coisas que não são mais da moda. E ela cita coisas que os protagonistas usam, como linhas horizontais, pássaros e bolsos baratos. Vendo isso, eles decidem ignorar, mas quando saem do toco, todo mundo olha pra eles, reprovando-os. Então os três começam a tentar mudar seus estilos de roupa só para agradar as outras pessoas. E o Greg vai até a criança que costurava e fazia as roupas do Rei Xavier antigamente, e pede para que ela fizesse uma bolsa da Gucci, quis dizer Dutch, só que falsificada. E ela faz mesmo, só que no dia seguinte, quando os protagonistas vão mostrar suas novas roupas, a Elisa desmente o Greg na frente de todo mundo, mostrando que a bolsa era falsa. Então o Greg vai para casa triste e pensando o que poderia fazer quanto a isso. E é aí que chega a mãe dele com uma bolsa novinha da Dutch, original. O Greg sabe que não deve fazer isso, mas ele leva a bolsa pro riacho. Mas antes disso a gente tem uma cena simplesmente maravilhosa, onde a bolsa fala com o Greg e tal, só que depois é mostrado que o Greg tá na verdade falando sozinho, de uma forma muito bizarra. Agora descobrimos que o Greg é esquizofrênico, mas enfim, ele leva a bolsa até a Elisa, mas ela joga chá em cima da bolsa e suja tudo. O Greg vai limpar arrastando a bolsa no chão e só estraga mais ainda, só que ele foi burrinho também, né? E então chegam os caras que querem cobrar o Greg porque ele não pagou o serviço da moça da costura de antes. E para pagar a dívida, o Greg dá as roupas dele e tem que ir peladão para casa. Depois ele obviamente leva uma baita bronca da mãe dele, porque a bolsa é extremamente cara. Só que ela entende a situação e explica pro Greg que não importa o que as outras pessoas pensam, ele deve se vestir da forma como ele gosta. No dia seguinte tem um show de moda feito pela Elisa e ela está se mostrando com uma roupa lá e tal, até que os nossos três protagonistas roubam a cena e começam a desfilar com suas roupas, sem se importar com o que está ou não na moda. E a plateia acaba gostando dessa ideia, e tudo acaba com essa lição de que nós não devemos nos deixar levar pela opinião dos outros. Ouvir críticas também é importante, mas só quando elas de fato fazem sentido. Próximo episódio. Espera, não tem mais próximo episódio? Bom, na lista que eu encontrei dos episódios da quarta temporada haviam 32 episódios, só que alguns ainda não foram lançados, então eu vou ter que ficar devendo esses aí pra vocês. Quando eles lançarem eu faço um vídeo contando sobre eles, então me lembrem aí, beleza? Pra quem chegou até aqui, comenta aí embaixo se você gostou do vídeo e qual que foi o seu episódio que você mais gostou dessa quarta temporada de Mundo de Greg. Eu achei ela bem legal. Foi bom ter dado uma parada pra assistir mais um pouco desse desenho espetacular que é o Mundo de Greg da Cartoon Network. Foi difícil checar todos esses episódios da quarta temporada de Mundo de Greg, mas foi legal. Eu espero que vocês entendam o porquê da demora pra esse vídeo ter saído. Admito pra vocês que eu tentei pedir o resumo dos episódios pro ChatGPT pra facilitar meu trabalho, só que ele só deu resumo bosta, cara. Uma coisa muito nada a ver com os episódios. Eu quero agradecer ao Grande Peck por ter participado desse vídeo. Ele me deu uma bela ajuda para encarar esse vídeo imenso. E o Peck também fala sobre desenhos animados no canal dele. Então dê uma olhada lá depois, o conteúdo dele é muito bom. Dito isso, eu só vou dizer mais uma última coisa. Se você assistiu esse vídeo inteiro e ainda não é um inscrito do canal, o que você tá esperando, cara? Se inscreve aí, meu mano. Além de ser uma grande ajuda pra mim, os meus vídeos sempre são sobre desenhos animados. Tô sempre trazendo vídeos da hora por aqui. Você não vai se arrepender de se tornar um inscrito aqui e fazer parte disso tudo. Muito obrigado aí pra todos os inscritos do canal. O Mundo de Greg é um desenho com muitos mistérios e curiosidades, como vocês puderam ver nesse vídeo, né? Se você quiser desvendar os segredos mais profundos desse desenho maravilhoso que é o Mundo de Greg, então assiste esse vídeo que tá passando aí na tela, onde eu e você nos aventuramos no misterioso e obscuro iceberg de O Mundo de Greg. Eu espero você lá, hein? Agora eu vou ficando por aqui, fique bem e até um próximo vídeo. Falou!